Olá, meus queridos alunos do IFPE de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre o movimento dos sofistas. Este movimento que foi importantíssimo para o surgimento da filosofia ocidental. Afinal de contas, o Sócrates fez a sua filosofia meio que em oposição aos sofistas. Mais claramente, uma das principais preocupações do Platão foi justamente estabelecer a divisão, a separação, a distinção entre o que é a filosofia e o que é o movimento sofista. Afinal de contas, se mesmo hoje em dia é fácil com que as pessoas confundam os dois, imagina só naquela época em que a filosofia estava apenas surgindo. O próprio Sócrates, por exemplo, era tido por muitos em Atenas como um sofista. E ele foi condenado à morte, a beber a cicuta, em parte confundido como um sofista. Mas a gente vai falar mais sobre o Sócrates na próxima aula. E aí, um dos aspectos importantes para o surgimento do movimento sofista foi quando começou a aumentar a participação política das pessoas nas cidades-estados, especialmente com o surgimento da democracia. Então, por causa disso, surgiu a ideia de que nas assembleias militares, nas assembleias políticas, todos tinham igual voz para falar o que eles pensavam, para defender as suas próprias ideias. Então surge aí uma expansão da valorização da capacidade de você falar e expressar as suas ideias. E nós temos dois campos importantes onde isso se torna possível. O primeiro, como a gente falou, é nas questões políticas. Porque vamos supor que a turma de vocês junta dinheiro durante todo o ensino médio e chega na hora de se formarem, vocês têm duas opções. Ou fazer uma festa ou fazer uma viagem. Se você quer viajar e você consegue convencer os outros de viajar, é benefício para você. Se você odeia festa e as pessoas querem fazer festa e você não consegue convencê-los de viajar, é ruim para você. Então você tem a ganhar coisas na política se você consegue convencer os outros de que a sua própria ideia é a melhor ideia. Além disso, além do campo político, você tem um campo jurídico. O que acontece? Hoje em dia, é obrigatório que você contrate um advogado para fazer a sua defesa. E se você não tem dinheiro para um advogado? Bem, aí o Estado lhe providencia um defensor público para fazer a sua defesa. Mas você próprio, enquanto cidadão normal, não pode fazer a própria defesa jurídica. Na Grécia, era o contrário disso. Se alguém lhe acusa, é proibido de você contratar outro para fazer a sua defesa. Você próprio tem que ir lá e fazer a sua defesa e se defender perante o júri. No máximo, alguém poderia lhe ajudar a escrever um discurso para você ler na hora. Mas era você que tinha que ir lá e fazer esse discurso. Então vamos supor que o vizinho que não gosta de você, ele acusa de ter matado a galinha dele. Aí ele chega lá no julgamento. A minha maricota! Esse vizinho maldito e invejoso! Toda vez que ele passava na frente da minha casa, ele ficava falando: um dia eu pego essa maricota e eu vou matá-la. Eu escutava e eu dormia todas as noites com pesadelo e tendo que me acordar na noite em qualquer barulho para ver se a minha maricota estava bem. E aí, uma noite, eu estava cansado demais. E eu não acordei. No outro dia estava lá, a maricota morta. E aí você que sabe que é inocente, mas não sabe falar, não sabe fazer nada, fala: oxe, eu não sei nem que maricota é essa, esse bicho é doido, não sei disso não, não sei disso não. Nunca vi maricota nenhuma não. Você é inocente, você sabe que é inocente, nunca fez maricota nenhuma. Mas se você não argumenta direito, não fala direito, as pessoas podem acabar julgando você como culpado, mesmo você sendo inocente. E aí uma das coisas interessantes na Grécia eram as liturgias, né? As pessoas mais ricas tinham que pagar para certas obras públicas, certas festas públicas, né? E aí, se você achasse que você não é a pessoa mais rica, que tem alguém que é mais rico, você podia processar e obrigar o outro a pagar. E aí as pessoas mais ricas tinham que saber argumentar e falar bem para não perder todo o dinheiro delas
desses processos de liturgia. Então, eram importantes dois aspectos, né? A retórica e a oratória. Qual é a diferença de retórica e oratória? Será que são a mesma coisa? Oratória significa a capacidade de você falar de maneira clara. Ou seja, você pronunciar bem as palavras, você falar no ritmo adequado, falar no volume adequado, para que quem está lá no final do auditório possa lhe escutar com tanta clareza quanto quem está na frente. Num tom que condiz com a informação que você está falando. Uma coisa é dizer, ai meu Deus, mataram o meu pai. E, meu Deus, mataram o meu pai. São tonalidades diferentes. Já a retórica trata da capacidade de você argumentar bem, ou seja, organizar aquelas informações de maneira que a conclusão que você propõe pareça algo verossímil, algo plausível, algo que a outra pessoa deve assumir para si. E aí eu pergunto, é possível fazer oratória sem retórica? Ou retórica sem oratória? Sim, certamente. São coisas diferentes, que muitas vezes andam juntas, porém diferentes. Por exemplo, você pode fazer retórica sem falar. Por exemplo, você está mandando o zap para os seus contatinhos lá, tentando convencer alguém de sair com você no final de semana, assistir um filme e tal, e tal, e tal. Você está fazendo a retórica, mas não está pronunciando nada. Por outro lado, é possível você fazer pronúncia de coisas, fazer oratória, falar coisas sem estar querendo convencer ninguém de nada. Por exemplo, quando você recita um poema, quando você declama um poema. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio, sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo a barco e nada perto. Bem, não estou querendo convencer ninguém de nada aqui, estou apenas declamando, mas eu preciso pronunciar adequadamente. Então, novamente, retórica e oratória são coisas diferentes, que podem estar sozinhas, mas que muitas vezes andam juntas, especialmente numa época em que a escrita era algo raro, algo difícil. Então, se a capacidade de falar bem e de argumentar bem se tornam valiosas do ponto de vista que você consegue ganhar dinheiro e poder através delas, as pessoas tornam-se dispostas a investir dinheiro para ganhar mais dinheiro. Se essas habilidades se tornam um meio de ter sucesso na sociedade, as pessoas querem aprender essas habilidades e estão dispostas a pagar por isso. Eis que surgem os professores dessas habilidades. E aqui é importante deixar claro que o movimento sofista não era uma escola única, um grupo único de pessoas. Eles eram professores de lugares diferentes, com ideias diferentes, muitas vezes antagônicas entre si, mas a gente joga esse nome sofista sobre todos eles porque eles têm algumas características que eram semelhantes entre eles. A principal delas é que a maioria dos sofistas eram justamente professores de retórica e oratória. Então, quais são algumas características interessantes e gerais desse movimento sofista? Bem, o primeiro deles é o seguinte. Hoje em dia, as pessoas gostam de estudar? Não, né? E de pagar pelas coisas, dar dinheiro pelas coisas. As pessoas gostam disso hoje em dia? Também não, né? Agora, e pagar para estudar? Quem é que gosta? Aí que piorou mesmo, né? Pois bem, naquela época não era diferente. Um dos aspectos gerais do movimento sofista é que eles cobravam, e cobravam caro, para essas lições de retórica e oratória. Então, se ele chegasse assim numa cidade de 10, 20 mil pessoas, quantas vocês acham que queriam estudar e que tinham condições de pagar pelos estudos? Pouquíssimas, né? Então, os sofistas tinham, sei lá, 5, 6, 10 alunos. E aí, se eles passavam, sei lá, 6 meses, 1 ano, ensinando para aqueles alunos e terminavam, em 1 ano não vai brotar mais milhões de alunos daquela cidade, né? Então o que eles tinham que fazer? Ir para outras cidades e outras cidades e outras cidades. Então eles eram professores itinerantes, ou seja, que iam de cidade em cidade, ensinando para aquela elite que tinha condições de pagar e que tinha interesse em aprender a falar e argumentar bem. E aí os sofistas, né, eles diziam que eles tinham condições de ensinar a qualquer pessoa que fosse, contanto que tivesse condição de pagar, é claro. Ou seja, eles diziam que tinham a competência de ensinar qualquer assunto a qualquer pessoa
que fosse. Nesse sentido, o que é que significa o nome sofista? Tem alguma relação com filosofia, né? Filosofia, lembram-se bem que é amor de amizade em relação à sabedoria. Sofista, se sofia é sabedoria, sofista é sábio, sabido, aquele que sabe. Ora, se você está cobrando por um ensinamento, é porque você tem que ter esse ensinamento. Então, sofistas se diziam sábios, aqueles que sabem e por isso podem cobrar pela sabedoria que ele vai passar para você. Então, eles têm uma noção de uma sabedoria que era transmitível para qualquer pessoa que fosse. E ao dizer que ensinavam retórica e oratória, eles diziam que ensinavam que a virtude, a excelência, a competência. Ou seja, que para eles, o ser humano competente, excelente, bom, virtuoso, é aquele que tem sucesso tanto na vida pública quanto na vida privada. E aí a retórica e a oratória, sendo a ferramenta principal para isso, eles ensinavam então a virtude humana. Mas aí cada sofista também ensinava outras coisas. Alguns ensinavam matemática, astronomia, música, poesia, as técnicas das mais variadas, né, como fazer coisas. Ensinavam também muito gramática. Então, além de ensinar essas habilidades básicas, que a maioria ensinava, retórica e oratória, cada sofista diferente ensinava também habilidades diferentes de acordo com o que eles sabiam ou não sabiam. Outro aspecto interessante é que, enquanto os pré-socráticos ainda escreviam, a maioria deles em verso, os sofistas começaram a fazer essa passagem para a escrita em prosa, uma escrita mais técnica, até porque muitos deles eram logógrafos, ou seja, aqueles que escrevem os discursos jurídicos a serem lidos no tribunal pela acusação ou pela defesa. E aí, quando os temas centrais no debate sofista? É a discussão entre physis, que vocês já conhecem, e nomos. Então vamos lembrar que os sofistas eram itinerantes, ou seja, eles iam de cidade em cidade passando um pouquinho de tempo em cada uma delas. Então, eles chegavam na cidade e diziam o seguinte, pessoal dessa cidade: todo mundo tem que usar saia, porque usar saia é bom e usar calça é ruim, é malvado. E por que usar saia é bom? Ah, porque os deuses disseram que é bom e porque isso é bom por natureza e é o correto mesmo. Ok. Aí vou para outra cidade. E na outra cidade dizem justamente o quê? Não, usar calças é o bom. Todo mundo tem que usar calça. E usar saia é horrível, é malvado, é imoral. E por que é assim? Ora, porque os deuses disseram que usar saia é imoral e usar calça é bom. Então é por natureza que é assim mesmo. Então os sofistas observavam que cada lugar tinha suas próprias vontades, as suas próprias normas, os seus próprios gostos e desgostos. E todos eles achavam que era o certo de todo o mundo e que era natural e que é assim mesmo a humanidade. Então eles começaram a separar o quê? As coisas que são por natureza, que independem da nossa vontade, e as normas, né? O nomos. Nomos vem do grego nemo, que significa eu distribuo. Ou seja, se eu distribuo de acordo com a minha vontade. Então as normas são coisas estabelecidas de acordo com a vontade das pessoas. Então eles diziam que as leis e a moralidade humana eram uma pura invenção humana. Então eles diziam que a moralidade e as leis eram uma mera invenção humana. E por ser uma invenção humana, ela não tinha autoridade própria nenhuma. Porque você podia inventar de uma maneira ou inventar de outra. Você pode dizer que a gente tem que dirigir do lado direito da rua ou do lado esquerdo da rua. E aí um é certo e o outro é errado? Bem, depende de quem disse, depende de quem colocou, depende de quem determinou. Não tem nada na natureza que diz que a gente tem que dirigir do lado direito ou do lado esquerdo. Então eles diriam que a autoridade das normas humanas não estão nas próprias normas, mas na capacidade de punir em quem desrespeita essas normas. Mas, se você consegue desrespeitar as normas e escapar à punição, então a gente tem dois grandes grupos de sofistas. Aqueles que diriam que a única moralidade que existe são as moralidades determinadas pelas convenção e que por isso toda moralidade é vazia. E outros que diriam que além da moralidade e leis arbitrárias humanas, você teria a moralidade e as leis naturais. Essas sim que teriam a força. E essas seriam o que a gente encontra em qualquer lugar, em qualquer coisa da natureza, independentemente das normas e das arbitrariedades humanas. Então esses sofistas, como por exemplo Antífon, diriam o quê? Que a lei natural é você buscar os seus próprios interesses. E que quando você não faz o que você quer, você sofre. É a natureza lhe punindo. Então natural é você fazer o que você quer, buscar o que você quer, buscar o seu próprio desejo. Já as normas seriam justamente tentativas de
podar, de impedir os nossos desejos, de contrariar os nossos desejos. Eu quero pegar aquele negócio que é do meu vizinho. A lei tenta impedir a minha vontade de fazer isso. Então, as normatividades, as normas, seriam contrário à natureza. Só que as leis humanas, elas não impedem que as pessoas que seguem as leis sofram os ataques. No máximo, as leis, as normas humanas, elas só punem depois que o crime já foi feito. Então, se você restringe as suas vontades, você sofre com certeza a punição da natureza. Mas, ao obedecer à natureza e contrariar a norma, você já recebeu o benefício da natureza e você só tem uma chance de talvez ser punido pelas normas. Afinal de contas, você pode escapar, você pode se livrar da punição, seja fugindo, seja usando a lábia, usando a argumentação. E aí, esses sofistas também diriam que a verdadeira lei da natureza é a lei do mais forte. Por exemplo, o Cállicles diria o quê? Que a moralidade nada mais é do que uma imposição que as pessoas mais fracas colocam para tentar controlar quem é mais forte. Porque se a gente observa na natureza, a gente vê que os animais mais fortes mandam e tomam o que querem e que os mais fracos perecem e obedecem. Se observarmos também a dinâmica das cidades, dos estados, a gente vê que os estados e as cidades mais fortes atacam e tomam o que querem das outras, ordenam as outras a fazerem a sua vontade, e que as mais fracas simplesmente obedecem. Então, a moralidade e as leis seriam meio que uma ferramenta, um artifício que os mais fracos têm de tentar reverter essa dinâmica, de tentar podar e impedir o mais forte de fazer a sua vontade. Então, as leis e a moralidade seriam simplesmente um jogo de força. Então, nessa dinâmica, ser justo é você fazer a vontade dos outros. Porque, ao seguir a sua natureza, você está sendo injusto de acordo com a convenção. E o que é injusto de acordo com a convenção é o que lhe interessa. Mas o que é ser justo de acordo com a convenção é o que interessa os outros. Então, ser justo é contra a sua vontade, é contra a natureza. Então, para esses sofistas, como por exemplo o Trasímaco, ser injusto é a melhor coisa do mundo. É servir os seus interesses. Porque fazer a justiça é fazer o que interessa aos outros. Por exemplo, você quer comer a sobremesa da pessoa que está do seu lado, isso é cometer uma injustiça. Comer a sobremesa da pessoa que está do seu lado é fazer o seu interesse, é sua vantagem. E não comer a sobremesa da pessoa que está do seu lado é fazer a vontade e fazer o desejo do outro. Então a justiça é um serviço para os outros e a injustiça é um serviço para o seu próprio benefício. E outro ponto importante é que a moralidade e as leis sempre ao longo da história da humanidade andam muito junto, muito próximo da religião. E assim como os sofistas eram relativistas em relação à moralidade, às leis e às regras, eles também tinham um grande grau de ceticismo religioso. Muitos eram ateus e muitos eram agnósticos. E aí qual é a diferença entre um ateu e um agnóstico? Percebam que não são a mesma coisa. Teísmo ou ateísmo se refere à crença em relação a Deus. Então a posição teísta é eu acredito em Deus. Qualquer outra posição seria ateísta. Seja o ateu que não acredita em Deus, ou seja o ateu que não sabe se acredita ou se não acredita. Aquele que está na incerteza. Já gnosticismo ou agnosticismo se referem à posição em relação ao conhecimento. Gnosticismo diz que é possível conhecer. Agnosticismo diz que é Já gnosticismo ou agnosticismo são posições em relação a conhecimento. Gnosticismo diz que é possível conhecer ou que se conhece. Agnosticismo já em relação a dizer que não é possível conhecer ou que não se sabe. Então, você pode ser uma pessoa que é teísta, ou seja, acredita em Deus, e gnóstico, ou seja, sabe que Deus existe. Ou que acredita, mas é agnóstico, ou seja, um teísta que acredita, porém agnóstico, que não sabe se existe ou não existe. Por exemplo, eu não sei se o Náutico vai ganhar o campeonato, mas eu acredito que vai. Ok. Eu sou crente na vitória, mas sou agnóstico em relação a se ela vai de fato acontecer ou não. Por outro lado, você pode ser um ateu,
ou seja, alguém que não sabe se acredita e alguém que não acredita, que é gnóstico, ou seja, eu não acredito e eu sei que Deus não existe. Ou um ateu agnóstico, ou seja, eu não acredito em Deus, porém eu não sei se ele existe ou não existe. E aí os sofistas, muitos deles eram ou ateus ou agnósticos. Eles tinham um grande grau de ceticismo religioso. Então agora a gente vai falar sobre um dos principais sofistas da época, que é o Protágoras. E já aproveitando esse tema do ceticismo religioso, o Protágoras tem uma frase famosa que diz o seguinte: em relação aos deuses, eu não sou capaz de conhecer nem que existem e nem que não existem, ou qual é a natureza deles. Pois há muitas coisas que impedem a uma pessoa de conhecer. Tanto a falta de clareza a respeito do assunto, ou seja, o assunto é difícil de entender, quanto a brevidade da vida humana. Ou seja, é um assunto que a gente ia ter que passar uma eternidade se debruçando a respeito, mas a gente morre logo. Então, o Protágoras era certamente um agnóstico em relação aos deuses. E por causa disso ele foi condenado, foi acusado de ateísmo.